Olá, pessoal. Continuando, aquela parte anterior da aula foi basicamente para a gente ter uma visão geral, né, de como que é a execução de uma laje, né, a visualização dela na questão executiva. Agora a gente vai entrar para os critérios normativos. Então, primeiramente, lembrando toda a parte de laje maciça, que está preconizada na norma de concreto armado. Então, ela tem um item específico lá na norma de concreto armado, que fala das lajes maciças. Então, aqui são alguns itens principais que eu estou passando a vocês. O primeiro aqui são a parte de limites, né? De dimensões mínimas que a gente deve adotar durante o dimensionamento. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com uma laje que é para cobertura, que não tem nenhum tipo de balanço, o mínimo é 7 centímetros. Uma laje de piso, que não é em balanço, o mínimo é 8 centímetros. Laje em balanço, o mínimo é 10 centímetros. É claro que isso, pessoal, tudo depende do carregamento também, tá? Da carga que está sendo aplicada. Não significa que ela vai passar exatamente com essa dimensão mínima. Tudo depende das cargas e do vão que ela está sendo aplicada. 10 centímetros para lajes que suportam peso de veículo, total menor ou igual a 30 kN. 12 centímetros para lajes que suportam veículos de peso total maior que 30 kN. 15 centímetros para lajes de proteção apoiadas em vigas, com um mínimo de L sobre 42 para lajes em piso. Então, esse L é o vão, tá? É o vão sobre 42 para lajes de piso biapoiadas e L sobre 50 para lajes de piso contínua, tá? E 16 centímetros para lajes lisas e 14 centímetros para laje cogumelo, tá? Fora do capitel. O capitel é aquele elemento que está em volta do pilar. Quando a gente mostrou aquela imagem de uma cogumelo, lembra que ela tinha aquela parte lisa em volta do pilar? Para os itens de dimensionamento, nós usamos alguns coeficientes adicionais, né? Que é o gama N, para lajes em balanço. Então, quando a laje ela for maior que 19 centímetros, a gente tem que usar o gama N de 1. Quando ela for 18, 1,05. E até chegar aqui no 10, ó, quando for uma laje de 10 centímetros, a gente usa um gama N de 1,45, tá? O nosso gama N, basicamente, ele é 1,95 menos 0,05 a altura, vezes essa altura, tá? Então, a altura, o H é a altura da minha laje expressa em centímetros. E esse coeficiente gama N, basicamente, ele serve para a gente majorar os esforços solicitantes finais de cálculo de uma laje em balanço quando a gente estiver dimensionando ela, tá? Então, a gente sempre tem que lembrar que em parte estrutural, nós sempre majoramos os esforços e minoramos as resistências. Então, todos os esforços que forem aplicados, eles sempre serão majorados e as resistências minoradas. O primeiro conceito que é importante que a gente saiba de laje é entender o que é o vão teórico, tá? Então, aqui a gente tem um vão inicial, que é de face a face, sempre de pilar a pilar, né, ou de viga a viga. E o vão efetivo, né? Então, o comprimento efetivo que a gente adota. Ele sempre vai do meio de um pilar ao meio do outro pilar, tá? O vão efetivo, é interessante a gente fazer essa concepção de meio a meio, ou considerar o menor valor dentre esses do cálculo. Então, a gente vai pegar o vão do meio, né, de face a face, mais metade do primeiro e metade do segundo, né, que é metade do elemento aqui que nós temos, né, dessa dimensão que nós temos aqui. Ou a gente pega o vão efetivo mais 0,3 vezes a altura, mais 0,3 vezes a altura. Quem que é essa altura que ele está se referindo? Ele está se referindo a essa altura aqui, tá, pessoal? A altura da laje. Então, o menor valor dentre essas condições a gente chama de comprimento efetivo. Visto normalmente que a gente não tem valores altos de viga, não teremos muita diferença em considerar o vão teórico de eixo a eixo, né? Então, ele traz essa orientação aqui também. Então, quando a gente faz esses dois cálculos superiores aqui, eles são muito próximos. Então, de maneira mais prática, né, a gente pode simplesmente pegar de eixo a eixo. Algumas condições de contorno que é importante a gente relembrar tanto de laje, que isso serve tanto para laje maciça, as lajes treliçadas, as nervuradas, tá? É a parte de apoio, né, das condições de contorno dela. Então, a gente pode ter uma laje que vai ter a borda engastada.
Então, ela tem todas as bordas engastadas, ou somente um lado engastado. Ela pode ter uma borda simplesmente apoiada e uma borda livre, que não há restrição de deslocamento, tá? Então, por exemplo, quando eu pego uma laje como essa aqui da imagem, ela está engastada numa região, ela está apoiada nessas duas e ela está livre nesse outro lado. Então, aqui é como se fosse eu tivesse viga, viga e viga, e aqui eu não tivesse viga, ela tem uma borda livre, tá? Só que aqui a viga ela está apoiada e aqui ela está engastada na viga. Isso influencia muito, de forma muito significativa no nosso cálculo, tá? Então, é importante a gente entender essas condições de contorno. Em primeiro lugar, em bordas engastadas, não teremos translações e nem rotação nessas extremidades. Nas bordas simplesmente apoiadas, a laje não apresentará translações naquelas extremidades, mas estará livre à rotação. E as bordas livres não apresentam nenhum tipo de restrição externa, ou seja, a laje não terá nenhuma restrição de deslocamento nessa extremidade. Existem algumas diferentes condições em uma mesma borda, tá? Então, numa mesma borda, a gente às vezes pode ter uma condição de contorno da seguinte forma. Aqui eu estou olhando a laje de forma isolada, mas às vezes essa laje tem uma outra laje aqui do lado. Então, essa outra laje com essa laje foi engastada somente nessa lateral, e aqui foi engastado inteiro. Então, é como se, por exemplo, a gente tivesse... Deixa eu pegar uma linha aqui para a gente entender. É como se eu fizesse uma laje aqui, né? E aqui eu tivesse uma outra laje. E aí, com essa laje, houve um engaste aqui nessa região, e com essa outra laje houve um engaste aqui. Então, essa lateral aqui, ela tem um engaste parcial, tá? Então, a gente tem que esse lado do engaste a gente chama de A, e aqui a gente chama de B, tá? Então, para a gente considerar, quando a gente vai definir quem que é o nosso LX e o nosso LY, deixa eu só deixar aqui. Quando a gente vai definir quem que é o nosso, os valores, né, de Y, a gente precisa fazer essa continha. Então, o A, ele é menor ou igual ao LY sobre 3. O LY é essa dimensão maior que nós temos aqui, tá? E o B vai ser menor ou igual a LY sobre 3. Então, o nosso valor, a gente sempre coloca que o LY sobre 3 tem que ser menor que o A, que tem que ser menor que 2 vezes o LY sobre 3, tá? Então, a gente trabalha com essas condições de contorno para a gente poder trabalhar durante o dimensionamento, tá? Mas já a gente vai fazer alguns exemplos e vocês entenderão melhor isso daqui. Mas é importante que vocês entendam que o cálculo é um pouquinho diferente quando a gente tem essa situação de condição parcial de engaste de apoio, tá? Grandes diferenças de momentos negativos. Então, dependendo do vão dos carregamentos atuantes, em duas lajes adjacentes, quando eu falo lajes adjacentes, são lajes que uma está do lado da outra. É possível que os resultados obtidos não sejam satisfatórios, divergindo bastante da realidade. Segue algumas recomendações de consideração ou não de engaste para cálculos manuais. No caso de um momento negativo ser superior ao dobro do momento do outro menor negativo, é interessante que os cálculos sejam refeitos, tá? Então, por exemplo, quando tiver duas lajes adjacentes, considerar engastado em ambas. Então, assim, o engaste, pessoal, ele só pode acontecer quando nós temos duas lajes adjacentes, tá? Então, eu vou pegar e fazer um retângulo aqui. Então, quando eu falo uma laje adjacente, ó, quando eu tenho laje e laje, essa região aqui, ó, ela é toda engastada, tá? Então, a gente tem duas lajes adjacentes. Como considerar engaste em ambas as lajes? Primeiro, a gente vai considerar o maior momento fletor. Ó, o maior momento fletor é menor que o dobro do outro. Então, o maior momento fletor é maior que o dobro do outro? Se sim, a gente tem um processo de cálculo. Se não, a gente tem outro processo de cálculo. Então, assim, vamos supor que aqui deu 10 de momento fletor e aqui deu 5. Então, nesse caso, o maior momento fletor deu 10, o maior momento fletor é menor que o dobro do outro. Então, assim, 10 é o dobro de 5. Então, ele não é menor que o dobro, né?
Não é. Então, a gente vai considerar essa extremidade da laje com o maior momento como simplesmente apoiado. Então, a gente tem essa condição de cálculo. Se sim, prosseguir no dimensionamento com os valores encontrados. Então, o de 10 e de 5. Caso não, a gente usa o valor de maior momento fletor, tá? Quando a gente cai nessa condição. Calcular novamente os esforços e prosseguir para o dimensionamento, tá? Então, existem algumas condições que a gente tem que cuidar no projeto na hora de dimensionar elas, tá? Mas a gente vai ter um exemplo aqui. Aqui eu estou comentando para vocês terem como material de apoio. Mas aqui é bem claro, ó. A gente tem um momento fletor, ó, essa laje tem um momento fletor e essa tem um outro momento fletor negativo. Então, assim, é isso que a gente tem que avaliar, né? Um está maior que o outro. Então, quando eu vou usar o maior, né? Então, maior momento fletor é menor que o dobro do outro, ele é menor que o dobro do outro. Então, por exemplo, seria o caso de 8 e 5. Então, ele sim, a gente prossegue o dimensionamento. Agora, se ele for maior que o dobro do outro, ou igual, aí a gente considerar essa extremidade da laje com maior momento como simplesmente apoiado. Então, a gente usa esse maior momento e faz os cálculos, tá? E aí ele pede aqui que o princípio que a gente deve corrigir, né, do momento fletor negativo. Assim sendo, vamos considerar o maior valor entre a média dos dois momentos negativos e 80% do maior dos momentos negativos. Então, esse momento fletor corrigido, ele tem que tanto ser aqui embaixo, quando a gente faz esse cálculo. Então, assim, se ele estava mais alto, para ele abaixar, eu tenho que recalcular. Mas quando eu abaixo ele, que ele estava muito alto, consequentemente, esse positivo aumenta. Então, se o positivo aumentou, eu consegui reduzir o negativo. Então, a gente tem que fazer esses dois cálculos para achar o novo M1 corrigido e o momento dos dois lados, né? Que eu tive que fazer uma nova continha. Que eu faço uma média ou 80% do maior, tá? Então, a gente faz essa continha aqui, ó. Deixa eu voltar aqui na imagem. Então, aqui é o M12 e o M21, certo? Então, o M12 e o M21, eu faço a média deles, ou eu faço 80% do M12, que o M12 é o meu maior, certo? E aí, o meu M12 corrigido, né? Ele vai ser essa média aqui, tá, pessoal? E o meu M1 corrigido, né? Que é o momento positivo, ele vai ser essa continha aqui, onde a gente vai adotar o nosso M1, o M1 não corrigido, tá? O M1 lá do início, ó. Deixa eu voltar aqui. Esse M1 mais o M12 menos o M12 corrigido dividido por 2. E a gente vai ter o valor para ele. E a parte de carregamentos da laje. Diferente do que abordamos em lajes nervuradas e escadas de concreto armado, as lajes maciças, os carregamentos têm uma obtenção bem mais direta. As maciças, a gente basicamente calcula peso próprio, revestimento e sobrecarga de utilização. O peso próprio, basicamente, a gente pega o peso específico do material e multiplica pela altura, né? Então, o peso específico do material, no caso é o concreto armado, a gente usa um peso específico de 25 kN por metro. O revestimento, a gente pode avaliar qual que é o revestimento, mas de modo geral a gente pode adotar aí como um valor padrão 1 kN por metro quadrado. E a sobrecarga de utilização vai depender muito da utilização dessa edificação, né? Se ela é uma edificação de uso residencial, comercial, qual que é a carga que ela vai receber, né? Qual que é o tipo de utilização. As lajes maciças, elas têm duas situações, elas podem ser armadas em duas direções ou armadas apenas em uma direção, tá? Então, quando ela é armada em duas direções, a gente pega o LX, o LY sobre o LX, e ele vai dar menor que 2. Então, nessa condição, o LY sobre o LX exige que der menor que 2, ela vai exigir a armadura em duas dimensões. Quando o LY sobre o LX for maior ou igual a 2, aí a gente usa apenas a armadura em uma única direção. Primeiramente, as lajes são consideradas armadas em uma direção quando uma das direções possui pelo menos o dobro da outra. Então, nesse caso, normalmente, quando é armada numa única direção, nós temos normalmente uma laje
que ela é mais retangular, né? Sendo assim, o momento da direção maior pode ser desconsiderado. A obtenção dos esforços para essa laje é realizada com o modelo simplificado de barras, apenas no sentido da menor direção. Em segundo lugar, em que a razão entre a dimensão das duas direções é inferior a 2, então ela vai ser um pouco mais quadrada, a laje normalmente vai ter armadura em cruz, né, nas duas direções. Tá? Mas claro que a gente vai destacar sempre o seguinte, né? A razão entre as dimensões, o carregamento por área, as condições de contorno, né? Então, assim, não são somente esses fatores que vão delimitar que ela vai ser em uma ou duas direções. Tem toda a parte de cálculo ainda por trás. A razão entre a dimensão é dada sempre pela formulação, tá? Essa continha, esse número que a gente encontra aqui, que vai ser maior ou menor que 2, nós chamamos de lambda, tá? Então, esse lambda é sempre essa divisão, o Ly sobre o Lx. O Lx e o Ly, eles indicam sempre o Ly a maior dimensão e o Lx a menor dimensão da laje, em planta, tá? Nada de espessura, que sempre é aquele retângulo ou quadrado. Outra coisa, uma vez que a gente conhece as condições de contorno da nossa laje, os carregamentos, a gente calcula os esforços dela. Então, toda laje ela vai ter um momento em X e um momento em Y. Uma normal em X e uma normal em Y. E uma reação em X e uma reação em Y. Então, nós temos essas formulações de cálculo aqui para esses elementos. Outro ponto importante é que toda laje ela tem um cobrimento que a gente deve trabalhar. Então, dependendo da sua classe de agressividade, 1, 2, 3 ou 4. O mínimo de uma laje é um cobrimento de 2 centímetros. O máximo é de 4,5 perante a norma, perante essas classes de agressividade. Quer trabalhar com um pouquinho mais? Quer ser mais seguro? Pode, sem problema. Aqui é o mínimo que a norma pede para cada classe. Nós temos também a questão das armaduras mínimas, né? Então, nós temos uma porcentagem mínima de armadura para cada classe de concreto. Então, uma laje de 20 MPa, ela tem basicamente aí 15% de armadura. De 25, 15, a de 30 também. Percebam que a partir de 35 nós temos um aumento na porcentagem de armadura para essas lajes, tá? Então, isso é uma taxa de armadura. Então, esse Rho mínimo, que está dito em porcentagem, é uma taxa de armadura negativa ou positiva que a gente usa para as nossas lajes armadas, tá? Em uma direção. Vale sempre lembrar que as lajes armadas em duas direções são aquelas que o Ly é maior que 2 vezes o Lx, tá? Então, essas condições de armadura mínima que seria para armadura em uma única direção. No caso das armaduras de laje positiva em duas direções ou negativas sem continuidade, a gente usa o Rho mínimo multiplicado por 0,67. E também, por fim, para armaduras secundárias de distribuição, que é aquela armadura que vem por cima da laje, armadas em uma direção, a norma solicita em torno de 0,9 centímetros quadrados por metro, ou 20% da armadura principal, ou 0,5 vezes o Rho mínimo, que são essas armaduras mínimas de distribuição que a gente deve adotar nas lajes, tá? Então, quando a gente começa um dimensionamento de laje, a gente começa qual o sentido do momento fletor? Positivo, negativo, né? Quando ele é positivo, como a laje é armada? Ela vai ser em uma direção ou duas direções? Quando ela é em uma direção, a gente utiliza 0,7 de Rho mínimo, vezes o Rho mínimo. Quando ela é em uma direção, primeiro a gente vai analisar qual a direção da armadura, principal ou secundária. Se ela for principal, a gente adota o Rho mínimo. Se ela for secundária, que ela vai ter armadura de distribuição, nós adotamos esses valores aqui, o maior desses 3 valores. Ou se ela for uma armadura negativa, que daí ela vai ter um engaste, né? Então, vamos lembrar que a laje, nos pontos de engaste que a gente tem essa armadura negativa. A borda possui continuidade? Se possuir, a gente adota o Rho mínimo. Se ela não tiver continuidade, a gente usa 0,67 de Rho mínimo. E o detalhamento dessas minhas armaduras, né? Então, a minha armadura negativa são as armaduras de engaste, tá, pessoal? Então, a gente usa nessas extremidades, entre laje e viga, tá? Então, elas são as chamadas armaduras de engaste, armaduras negativas, tá? Então, normalmente a gente usa aqui, quando a gente está engastando a laje com a viga, a gente usa 15% do Lx para estender aqui a parte do engaste, tá? Quando ela é dos dois lados, né?
a gente usa 0,25 de LM. Então, nas armaduras de borda, ou seja, as armaduras negativas, em que não há continuidade da laje, devemos avançar sempre 15% de LX, né? Lembrando que o LX é menor dimensão. Já para a armadura negativa principal, que é resultante da continuidade de duas lajes, a gente usa 0,25 vezes LM, ou seja, 25% do LM. Vamos assumir como LM o maior valor entre o LX das duas lajes. Então, como a gente tem duas lajes, as duas vão ter LX, então a gente adota sempre o maior valor de LX. Então, esse LM vai ser o nosso maior valor de LX. Aí nós temos as situações, caso a gente precise fazer algum tipo de abertura, né, furos em laje. Então, tem algumas recomendações normativas. As dimensões das aberturas devem ser inferior a 10% do vão, na mesma direção, e a distância entre a face da abertura e o eixo teórico do apoio deve ser no mínimo de 1/4 da dimensão da laje na mesma direção. E as faces de abertura adjacentes devem estar espaçadas com um valor superior à metade do vão na mesma direção. Então, algumas recomendações quando a gente precisa fazer furos em laje, tá? Então, se a gente for fazer furos em laje, a gente tem que seguir essas recomendações, né? Tem que ser menor que 1/10 de LX, nessa distância aqui da face, né? Tem que ser maior que 1/4 de LX, aqui 1/4 de LY, e esse comprimento aqui tem que ser 1/10 de LY. Então, em relação a essas dimensões, o que a gente pode adotar ou não, tá? E aí ele tem algumas considerações das armaduras, né? Quando você faz um furo, você tem que reforçar no entorno dessa armadura, desse furo também. Então, não é só fazer o furo, precisa ser realizado toda a parte de reforço, tá? Aqui nós temos uma tabela, né, de área de aço. Conforme a área de aço que a gente calcular nas nossas lajes, nós vamos ter um diâmetro que iremos adotar. Então, aqui nós temos o diâmetro de 5 a 16 milímetros e os espaçamentos respectivos. Então, por exemplo, vamos supor que a gente calculou uma laje e ela deu 5 centímetros quadrados por metro de armadura. Então, 5 centímetros quadrados, ó, quando a gente olha aqui no diâmetro menor, não atende, né? Porque não tem nenhum de 5. De 6,3 nós também não temos. Na de 8 milímetros, ó, nós temos uma de 5 aqui. Nesse caso, a gente vai usar barra de 8 milímetros espaçadas de 10 em 10. Ah, professora, e se eu quiser adotar um diâmetro maior, o que eu faço? A gente vem aqui na outra barra, ó, de 10, a gente teria que adotar o 5,33. Se eu adotar uma barra de 10, eu uso o espaçamento de 15. Se eu adotar uma barra de 12,5, eu vou usar um espaçamento de 25. Então, a gente calcula essa área por metro, né? Quanto de área, centímetros quadrados de armadura por metro. E aí, nessa tabela, a gente extrai essas informações. E aí, nós temos também as armaduras de cisalhamento, que basicamente são os nossos estribos. São esses ganchos que a gente utiliza nas armaduras, os estribos simples, estribos duplos ou algum tipo de conector. Então, essas armaduras, elas têm a função, basicamente, de combater toda essa parte de esforços de cisalhamento, tá? Então, dependendo de como que o cisalhamento está acontecendo, a gente pode ter ganchos, né, na estrutura, ou simplesmente estribos simples, duplos, ou a necessidade de utilização de conectores.